Como Yagavá se tornou o Deus de Israel. O encontro de Yagavá e Israel. Traços de memória. De acordo com a narrativa bíblica contida de Êxodo, capítulo 19 até 24, Iva tornou-se o Deus de Israel após a sua revelação no Monte Sinai, por meio da conclusão de um contrato ou aliança. Durante essa teofania, os hebreus ouviram a voz de Yahweh em meio a trovões, e ele lhes comunicou os 10 mandamentos. Então, porque o povo não suportava essa proximidade com o divino, Ant pediu que Moisés se tornasse o mediador entre Yahweh e Israel. Yah, nessa narrativa, apresenta-se como Deus que conquistou o Egito. Vós mesmos vistes o que fiz ao Egito, como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe até mim. Ele então anuncia seu nome a todo o povo, nome que até aquele momento havia revelado apenas a Moisés. Eu sou Yahweh, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravos. A nova relação entre Yahweh e Israel é ratificada por um ritual no qual Moisés asperge o povo e o altar com sangue. Essa história da teofania no Monte Sinai, como as narrativas do chamado de Moisés, conserva a memória de que Elva nem sempre fora o Deus de Israel. Essa relação é fruto de um encontro particular. O encontro entre Elva e Israel é descrito nos textos bíblicos de diferentes maneiras. No livro atribuído ao profeta Oséias, encontramos a simples afirmação de que El encontrou Israel no deserto. Encontrei Israel como uvas no deserto. Olhei para vossos pais como para figos temporãos, os primeiros frutos de uma figueira. Segundo Ezequiel 20, a história de Yahweh e Israel começou no Egito com uma escolha feita por Yahweh. Dir-lhes-ás, assim falou o Senhor Yahweh, no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para jurar aos descendentes da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles no Egito. Levantei a minha mão para jurar. Eu sou Ivo, vosso Deus. Ainda que esses textos não concordem sobre o lugar em que esse vínculo se formou pela primeira vez, eles concordam que Ivo escolheu Israel em um momento específico da história e que esse povo não havia sido seu desde sempre. Isso nos leva a refletir cuidadosamente sobre o nome Israel e seu significado. O que podemos dizer sobre esse nome? Quando e em quais circunstâncias históricas podemos imaginar que esse encontro tenha ocorrido? O nome Israel. Israel contém o elemento teofórico El. Este pode ser entendido como o nome próprio de um deus, El, conhecido em Ugarit como o deus criador ou chefe de um panteão, mas também poderia, em certos casos, ser usado como termo genérico para Deus. O nome Israel é composto dos mesmos elementos que Ishmael, que significa Kelosa. Trata-se de um verbo na terceira pessoa do singular da conjugação preformativa na forma jussiva, expressando uma injunção, combinado com o nome da divindade. A etimologia do nome Israel é objeto de controvérsia. No livro de Gênesis, o autor da história sobre a luta de Jacó com uma entidade misteriosa que por fim se revela como Deus, propõe uma etimologia popular. Disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus. A mesma explicação é dada em Oséias 12, versículo 4. No vigor de sua vida, lutou com Deus. Essa etimologia constrói o nome a partir da raiz sher-a, golpear, combater. Nesse caso, o sentido primário seria que é o Deus combata, pois em nomes teofóricos, o nome do Deus é o sujeito, não o objeto direto. No entanto, essa raiz só é atestada na Bíblia nos dois textos citados e há poucas ocorrências em outras línguas semíticas. Aparentemente, o nome Israel é atestado em Ebla, com possível significado ligado a uma raiz com o sentido de combater. Outras sugestões foram feitas. O nome pode ser construído a partir da raiz sher, ser justo. Isso resultaria em uma construção na conjugação afixal. Ela é justo. Essa raiz aparece novamente em dois textos poéticos de Deuteronômio, que afirmam: não há ninguém como El de Yeshurun. O nome Yeshurun é usado como nome poético para Israel e parece ter sido construído a partir da raiz er, ser justo. Uma explicação com base nessa raiz também é apoiada por uma tábua fragmentária de Ugarit, que traz uma lista de nomes de uma corporação de cocheiros militares. Um desses soldados se chamava Ipsnosh Il. Essa tábua ainda estava no forno no momento em que Ugarit foi destruída e pode, portanto, ser datada do fim do século XIII, sendo contemporânea à primeira atestação de Israel no Egito. No entanto, um nome numa lista em Ugarit não precisa necessariamente ter qualquer ligação com Israel bíblico, e a vocalização do nome Israel nos textos bíblicos favorece antes uma construção na conjugação preformativa.
Essa linha de pensamento, contudo, abre outra possibilidade: a explicação do nome pela raiz sheher, governar, reinar, impor-se como senhor. O nome, então, significaria que ele se imponha como senhor, que reine. A Bíblia hebraica talvez tenha preservado um vestígio desse significado. O texto massorético de Oséias 12, versículo 5, lutou com um anjo e prevaleceu, é o resultado de uma revisão dogmática. Os massoretas quiseram evitar uma proximidade excessiva entre Jacó e Deus, e assim inseriram a palavra mal-anjo, transformando o sentido das consoantes ol, que no texto original significavam o Deus El, e, com uma pequena mudança de vocalização, transformaram-na na preposição el, para em direção a. Assim, podemos reconstruir o texto original como El impôs-se e prevaleceu. A Bíblia atesta alguns outros nomes próprios derivados da raiz Sheher, como Sheraiah, ou em sua forma longa, Sheraiahu, Ivo reina, nome de um sacerdote em 2 Reis 25, versículo 18, e também de um oficial do rei Zedequias em Jeremias 36, versículo 26. A etimologia popular que usa a raiz shea, combater, nos textos de Gênesis 32 e Oséias 12, pôde suplantar a etimologia original no momento em que Ivoa, um deus guerreiro, tornou-se o deus tutelar do grupo Israel. A raiz reinar, impor-se como senhor, teria sido de outra forma apropriada para El, o deus supremo do panteão e rei dos deuses. A Estela de Merneptah. A primeira ocorrência claramente atestada do nome Israel, fora da Bíblia, que se refere ao Israel bíblico, encontra-se na estela do faraó Merneptah, que pode ser datada entre 1210 e 1205. Essa estela de granito, com 3 metros e 18 de altura, 1 metro e 60 de largura e 31 centímetros de espessura, narra as vitórias do rei do Egito numa campanha no Levante. Parte do texto diz: grande alegria veio ao Egito e a exultação aumentou nas cidades da terra bem-amada. As mulheres falam das vitórias conquistadas por Merneptah sobre os Tcherrenu. Os líderes caem, dizendo: paz, Shemem. Nenhum sequer ergue a cabeça entre os 9 arcos. Derrotada está a terra dos Tcherrenu. Ati está pacificada. Canaã está privada de todo o mal que tinha. Ascalon foi tomada. Gerer foi capturada, como se nunca tivesse existido. Enoam tornou-se como se nunca tivesse existido. Israel foi destruído, sua semente já não existe. A Síria, tornou-se viúvas para o Egito. Todos os países estão unidos, estão em paz. Aqueles que outrora vagavam agora estão subjugados pelo rei do Alto e Baixo Egito, Ben-Ré, filho de Ré, Merneptah, dotado de vida como o Ré todos os dias. Uma publicação recente afirma que o nome Israel foi encontrado com uma transliteração muito diferente da estela de Merneptah, nesse pedestal, hoje em Berlim, de uma estátua possivelmente mais antiga que a estela, talvez da época de Ramsés II. Ascalon e Canaã aparecem nesse pedestal, assim como na estela de Merneptah. O terceiro cartucho poderia conter o nome Israel, na reconstrução sugerida, Yashahi, isto é, Yashal. Esse topônimo parece ser bastante diferente do Israel da estela de Merneptah. O mesmo vale para a leitura proposta por Manfred Gerg, Ashihu. O fato de que, em todas essas reconstruções, o nome divino El esteja ausente é explicado pela hipótese de que ele estaria subentendido nesse nome, que designaria um grupo dedicado ao serviço desse deus. Gerg sustenta que o texto egípcio seria a transliteração de uma palavra derivada da raiz shu-ypsno-her, cantar, e que o A inicial corresponderia à primeira pessoa, de modo que Ashihu significaria eu cantarei para El. Isso se encaixaria com a narrativa bíblica em que, após a travessia do Mar dos Juncos, o povo começa a cantar para Ivo. Em Êxodo 15, versículo 2, a mesma raiz ocorre na primeira pessoa do plural. Essa construção é bastante especulativa, sobretudo porque depende da ideia de que um nome próprio poderia ser formado a partir de um verbo na primeira pessoa do singular. Observe-se, ademais, que no pedestal de Berlim, o topônimo está escrito dentro de um sinal que se assemelha a um bastião estilizado, o que geralmente indica o nome de um país, cidade ou fortaleza derrotados. Na estela de Merneptah, o nome Israel é escrito como etnônimo, usando o determinativo para grupo étnico, a imagem de um homem e de uma mulher. Na melhor das hipóteses, a inscrição no pedestal de Berlim poderia conter uma variante quase contemporânea. Na pior, tratar-se-ia de um topônimo completamente diferente. A estela de Merneptah é notável pela elegância e pelo jogo de palavras espirituoso da inscrição, ambos típicos do estilo retórico real.
Primeiramente, o nome Israel recebe um determinativo composto por um homem e uma mulher, seguido de 3 traços verticais, indicando que é plural. Isso não significa que seja um grupo de nômades, mas sim que se trata do nome de um grupo definido, e não de uma região ou localidade. A inscrição declara que esse Israel já não possui pera com te, termo com 2 significados, semente sêmen ou trigo. Os egípcios tinham o costume, como muitos outros povos, de destruir os campos de trigo em territórios conquistados. A afirmação de que Israel já não tem semente pode também se referir à prática egípcia de cortar o pênis dos inimigos mortos. O texto é talvez deliberadamente ambíguo, pois o escriba poderia ter esclarecido o sentido acrescentando ao de 3 grãos, caso o significado fosse trigo, ou um falo, se o sentido fosse sêmen. Essa passagem é marcada pela literação e pela personificação da Síria, a terra onde Israel está situado, como um conjunto de viúvas, no plural, em luto. Israel aparece como homem, semente, sêmen, e a Síria como mulher. Em diferentes níveis, o verso afirma que Israel, um grupo, e Síria, um país, entraram em colapso por causa do Egito. A identidade precisa de Israel nessa inscrição permanece uma questão em aberto. Então, o que devemos entender por Síria? Seria sinônimo de Canaã ou apenas de uma parte de Canaã? A inscrição parece situar Israel entre Ascalon, Gezer e Yanoam. Se nessa enumeração geográfica Ascalon e Gezer designam o extremo sul e Yanoam o extremo norte, então Israel estaria localizado nas montanhas de Efraim, isto é, na região onde Saul fundará seu reino. Israel parece, de todo modo, ter sido um grupo conhecido de nome pelos egípcios e considerado por eles um potencial fator de desordem, mas também um inimigo suficientemente importante para que fosse necessário derrotá-lo rapidamente. A menção ao nome Israel nessa estela não pressupõe de forma alguma um êxodo ou qualquer tipo de imigração desse grupo a partir do Egito. Nada é dito sobre uma possível origem desse grupo fora da Palestina. Resta uma questão. O nome desse grupo indica que seus membros adoravam o deus El, chefe do panteão cananeu, mas será que já adoravam também Avô? A identidade desse Israel. André Lemaire afirmou que a origem de Israel estaria no nome de um clã Asriel, que vivia nas montanhas de Efraim. O nome Asriel é mencionado em Números 26, versículo 31, como o nome de um dos clãs de Gileade, e em Josué 17, versículo 12, e 1 Crônicas 7, versículo 14, como o nome de um filho de Manassés. Ele também aparece em 2 óstracos de Samaria, 42 e 48. Esse clã, segundo o argumento, teria se tornado tão importante que deu seu nome a uma coalizão de clãs, assim como os francos deram seu nome à França e a pequena região de Schwyz deu seu nome à Suíça. Essa tese, embora certamente interessante, é também bastante frágil. Os textos bíblicos que mencionam esse clã não são muito numerosos e, sem exceção, datam no mínimo do período persa. A mudança da letra Aleph para Iod também é um fenômeno linguístico bastante tardio. Por fim, não está claro como um clã tão marginal poderia ter sido a origem do nome Israel. Quanto ao Israel mencionado na estela de Merneptah, é bem possível que tenha sido uma coalizão de clãs ou tribos que adoravam como divino telar o deus El e que possuíam uma identidade própria, ou mesmo uma etnicidade, que as distinguisse das cidades-estado das planícies da Palestina. Poderia ter sido uma sociedade segmentária, para usar o termo cunhado pelo sociólogo Emil Durkheim e depois utilizado pelo antropólogo Edward Evans Pritchard. Sociedades segmentárias são compostas por grupos de tamanho e poder aproximadamente iguais, o que tende a limitar conflitos entre eles e a incentivar negociações. O nome Israel, que El Reine, ou que El seja Senhor, poderia então ser entendido como a expressão dos ideais desse tipo de sociedade. Há certas tradições bíblicas sobre a resistência ao estabelecimento de uma monarquia em Israel também poderiam ser vistas como preservando a memória desses ideais numa sociedade igualitária, sem um chefe permanente. A divindade El em Gênesis e na Bíblia hebraica. O culto a uma divindade como El, que precedeu o culto a El, está parcialmente refletido nas histórias dos patriarcas, especialmente na de Jacó, que ao lutar com Deus e mudar de nome, tornou-se Israel. O nome El é usado com muita frequência na narrativa sobre os patriarcas, em Gênesis 12 até 50. Cerca de 1,06 vezes a cada 1000 palavras do texto, a maior frequência entre todos os livros, de Gênesis até os livros dos reis.
Assim, de acordo com o capítulo 33 de Gênesis, Jacó ergueu um altar para El, Deus de Israel, perto de Siquém, aparentemente para demarcar seu território. Levantou ali um altar e chamou-o El, Deus de Israel. Se por trás dessa história sobre Jacó houver de fato alguma lembrança histórica dos clãs do final do segundo milênio, devemos supor que esses filhos de Jacó adoravam uma ou várias manifestações do deus El. A expressão El, Deus de Israel, poderia estar fundada numa tradição antiga. A maioria das passagens de Gênesis e de outros livros bíblicos que mencionam diversas manifestações de El encontram-se em textos bastante recentes e partem do pressuposto de que o leitor entenda El como equivalente a Deus, isto é, Iwa. Isso não exclui a possibilidade de que tais textos preservem vestígios do culto ao grande Deus El. Gênesis contém vários epítetos dessa divindade. El Elyon. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 22. Gênesis 14, que apresenta Abraão participando de uma espécie de guerra mundial, é uma das últimas sessões a serem acrescentadas à história desse patriarca. O episódio do encontro com Melquisedeque é provavelmente ainda mais recente do que a primeira versão de Gênesis 14. O texto narra como Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de El Elyon, abençoa Abraão em nome de El Elyon. Abraão então faz um juramento por esse Deus. Levanto minha mão para o El Elyon, criador dos céus e da terra. Comentaristas muitas vezes se perguntaram se Elyon era de fato um deus distinto de El, dado que o nome também é atestado sem El. De fato, a menção de um deus Elion, chamado Ipsistos, o Altíssimo, em grego, que aparece na história fenícia composta por Sancuniaton, da qual chegaram a nós extratos por meio do pai da igreja Eusébio, que o cita em sua Prae-Paratio Evangélica. É interessante um tratado do século VIII, celebrado entre Bar-Gaal e Matiel, rei de Arpade. Uma inscrição desse tratado em aramaico foi encontrada numa estela descoberta em Esfíria, a 25 quilômetros a sudeste de Alepo. A lista dos deuses convocados como testemunhas inclui diante de El e Elyon. Ou se tratam de dois deuses diferentes, ou a conjunção al é usada em sentido explicativo. El, isto é, Elyon. Elyon é, então, provavelmente um epíteto que mais tarde se desenvolveu como nome independente. Esse título, Elyon, o Altíssimo, não é exclusivo de El. Em Ugarit também era usado para Baal. Na Bíblia hebraica pode igualmente ser associado a Ivo, pois tu, Ivo, és Elyon sobre toda a terra, estás elevado como soberano sobre todos os deuses. Salmos 97, versículo 7. No entanto, outros textos, notadamente Deuteronômio 38 e Gênesis 14, 22, mostram claramente que El Elyon era originalmente um deus distinto de Iva. No livro de Números, o vidente estrangeiro Balaão usa dois epítetos para El em paralelo. Oráculo daquele que ouve as palavras de El, daquele que conhece a ciência de Elyon e daquele que vê a visão de Shaddai. No Salmo 107, 11, encontramos também em paralelo as palavras de El e os conselhos de Elyon. Esses textos fornecem várias evidências da popularidade de El Elyon em Israel e Judá, embora o título El Elyon tenha sido eventualmente reivindicado e transferido para Iwa. El Roi. O nome El Roi, que pode ser traduzido como El da Visão ou El Me Vê, é atestado apenas em Gênesis 16. Hagar, serva de Sara, encontra o mensageiro de Iwa no deserto e em seguida dá esse nome ao Deus que lhe apareceu por meio do anjo. Ela considera esse Deus como uma manifestação do Deus El. O título El Roi não é atestado em nenhum outro lugar. Pode ser uma invenção do autor do texto, que sabia que El podia ser cultuado por tribos árabes, descendentes de Hagar, sob diversas denominações. O autor talvez quisesse mostrar que esse El é idêntico a Yahuwah, pois o nome que Hagar dá ao seu filho Ismael, nome que significa que El ouça, é explicado na narrativa como Yahu ouviu, o clamor de teu sofrimento. El Olam. Em Gênesis 21 encontramos a história de uma aliança entre o rei filisteu Abimeleque e Abraão. Ao final da narrativa lemos, plantou um tamargueiro em Berseba e ali invocou o nome de Iwa El Olam. No texto hebraico, o sujeito não está claro. Algumas versões acrescentam Abraão, o que é a sugestão mais lógica, pois o texto procura conectar o santuário ao ar livre com o patriarca. Assim como na história de Jacó invocou Eu em Betel, casa de El, também Abraão, com essa invocação, identifica Eu com El Olam, El de todo o tempo, El da eternidade. O mesmo título é encontrado em Ugarit, onde é aplicado não a El, mas a Shapsu, uma deusa solar.
Isso também ocorre numa inscrição aramaica de Karatepe que menciona Shamash Olam. Fora da Bíblia, portanto, parece ser um título de uma divindade solar. Sua aplicação a El e depois a Ewa está ligada à solarização do culto de Ivo, assunto que será tratado mais adiante. El Shaddai. O título El Shaddai aparece várias vezes em Gênesis, em Ezequiel 10, versículo 5, e com muita frequência no livro de Jó, na forma Shaddai, sem El. Sua etimologia permanece incerta. De modo geral, estudiosos relacionam Shaddai ao acadiano Shadu, montanha, de modo que o título significaria o da montanha. Outra possibilidade é que o termo venha do hebraico Shadé, campo, no sentido de campo inculto. É possível até que essas palavras tenham a mesma origem e designem um lugar onde o homem só possa viver com grande dificuldade. Podem existir alusões a essa divindade em alguns nomes próprios atestados em Ugarit, como Beljdi, Baal Shaddai. Outro texto diz, El Shaddai caça. Assim, El Shaddai pareceria ter uma ligação privilegiada com regiões desérticas, o que o aproximaria de um tipo de divindade representada como Senhor dos Animais, um tema iconográfico frequente. Essa ligação com regiões pouco habitadas também é confirmada por dois outros testemunhos. Uma inscrição de Deir Allah com referência a Shdin, aparentemente deuses menores ou subordinados, e uma inscrição em Tamudeno, uma língua árabe do norte, da região de Teima, contendo Uljdi, que parece ter sido produzida por beduínos sedentarizados, datando entre os séculos VOD e 10. A etimologia rabínica de El Shaddai, aquele que basta a si mesmo, provavelmente já está por trás da vocalização massorética e é uma especulação teológica. A versão grega do Antigo Testamento, que frequentemente traduz El Shaddai como Pantocrator, inspirou muitas traduções modernas que vertem El Shaddai como Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis, o título El Shaddai parece ser usado exclusivamente nos textos sacerdotais do início do período persa e é empregado como epíteto de Ivo. Os autores sacerdotais utilizaram esse nome arcaico, que em sua época ainda fazia referência a um deus cultuado na Arábia, para construir uma história da revelação. Procuraram mostrar que, antes da manifestação de Ivo a Moisés, Êxodo 6, os patriarcas e seus diversos descendentes adoravam diferentes manifestações do deus El. Esses descendentes incluíam as tribos árabes oriundas de Ismael e também da união entre Abraão e Quetura, Gênesis 25, bem como as tribos edomitas descendentes de Esaú. A importância das referências a El nas histórias dos patriarcas e as diferentes tentativas de identificar El com Ivo podem preservar memórias do culto ao deus El sob diferentes formas pelos antepassados de Israel. E se as tradições sobre Jacó remontam a essa memória de um grupo que cultuava El, mas que mais tarde adotou Iuau, isso poderia explicar, de modo semelhante, o vínculo estreito entre Jacó e Edom, ainda que tal ideia seja especulativa. Para estudiosos interessados no modo e nos contextos históricos em que as tradições dos patriarcas, especialmente de Jacó, foram registradas, a relação de Jacó com Esaú sempre representou um problema especial. Se datarmos a história de Jacó no período do reino israelita do norte, é difícil explicar como os autores bíblicos estabeleceram uma relação tão próxima entre Jacó, Israel e Esaú, Edom. Por isso, muitos estudiosos começaram a apontar que as relações tensas mais próximas entre os dois irmãos fazem sentido se a história surgiu no período babilônico ou persa, quando Jacó, num sentido teológico, havia se tornado o ancestral de todo Israel, incluindo Judá. Deveríamos então atribuir a essa época a origem dessas histórias sobre a hostilidade dos dois irmãos. Nossa investigação pode apontar para outra direção, se Ivo era localizado como habitando entre os Edomitas. O vínculo entre Jacó e Esaú poderia ter a intenção de indicar que os filhos de Jacó adotaram Ivo, um deus com ligações com Esaú. Essa hipótese recebe algum apoio a partir de inscrições em Kuntilet Ajrud, cujo relatório final das escavações já foi publicado. Nelas encontram-se referências a um Ivo de Samaria, isto é, de Israel, e a um Temã, isto é, do sul. Como Yagavá foi introduzido em Israel? Partamos da hipótese de que um deus El, concebido como habitando em uma montanha no território de Edom ou Madiã, foi adotado por um dos grupos que os egípcios chamam de Shasu ou Hapiru. Em tratados hititas do segundo milênio, encontramos entre longas listas de deuses a expressão os deuses dos Hapiru.
Isso corresponde à frase Elohé Ibrim, deuses dos hebreus, que também aparece em textos bíblicos, como na narrativa do Êxodo. Por exemplo, em Êxodo 5, versículo 3. Eles, os israelitas no Egito, disseram: O Deus dos hebreus se apresentou a nós. Devemos fazer uma caminhada de 3 dias pelo deserto para sacrificar a Iwa, nosso Deus. Do contrário, ele nos atingirá com peste ou espada. Esse texto pressupõe a identificação de Iwa, concebido como um deus violento, com o Deus dos hebreus. Mas é possível que a expressão Deus dos Hebreus designasse inicialmente um ou mais deuses sem nome preciso. Isso poderia explicar a pergunta de Moisés no momento em que Yahvé lhe ordena ir até os israelitas no Egito. Moisés diz: Irei até os filhos de Israel e lhes direi: O Deus de vossos pais me enviou. Mas eles me perguntarão: Qual é o seu nome? Que lhes direi. Esse Deus dos Hebreus aparentemente possuía um santuário no deserto e era um Deus guerreiro temível. O pedido feito ao faraó em Êxodo 5:3 não era para permitir que os israelitas deixassem o Egito definitivamente, mas sim para conceder uma espécie de licença para que pudessem sacrificar a esse Deus. Seria essa uma lembrança do fato de que um grupo de Shassu Hapiru conheceu Yahweh durante uma estada no território de Madi-Edom? O encontro desse grupo com Yahweh pode também estar na base da história da revelação no Monte Sinai. O texto hebraico que temos de Êxodo 19 a 24 é uma formulação muito tardia, mas afirma que foi nesse encontro no Monte Sinai que os hebreus saídos do Egito se tornaram o povo de Yahweh. A palavra hebraica traduzida como povo, expressa uma relação de parentesco muito forte. Pode designar um clã, ou em contexto militar, ter a conotação de tropa ou pelotão. É surpreendente que nas narrativas do encontro entre Yevo e Israel no capítulo 19 e também nas histórias da conclusão da aliança entre Yevo e Israel no capítulo 24, o termo usado para designar aqueles a quem Yevo se revela e com quem celebra um tratado seja geralmente e apenas raramente Israel. Êxodo 19. Moisés foi e chamou os anciãos do povo. Todo o povo respondeu: Faremos tudo o que eu disse. Moisés relatou as palavras do povo a Yahweh. E eu disse a Moisés: Virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Moisés relatou a Yahweh as palavras do povo. E eu disse a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje, pois no terceiro dia Yahweh descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Deves marcar limites para o povo ao redor. Moisés desceu do monte até o povo, santificou o povo, e disse ao povo: Estejam prontos em 3 dias, não se aproximem de mulher. No terceiro dia pela manhã houve trovões, relâmpagos e uma nuvem densa sobre o monte. O som da trombeta ressoava forte, e todo o povo no acampamento ficou tomado de temor. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. Ivo disse a Moisés: Desce e proíbe severamente que o povo se aproxime de Ou para contemplá-lo, para que muitos não pereçam. Moisés disse a Yahweh: O povo não poderá subir ao monte Sinai. Ivo disse: Impede que sacerdotes e povo avancem para subir a eu, para que eu não os fira de morte. Moisés desceu até o povo e lhes transmitiu essas palavras. Êxodo 24. E o povo não subirá com ele. Moisés foi e contou ao povo todas as palavras de Eu e todas as leis. Todo o povo respondeu com uma só voz: Faremos tudo o que eu disse. Tomou o livro da aliança e o leu diante do povo. Moisés pegou o sangue e aspergiu o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Evo concluiu convosco, sob a condição de que observeis todas estas palavras. Essa redundância no uso do termo que aparece mesmo em passagens atribuídas a fontes ou camadas diferentes, pode remontar a uma tradição pré-literária. Podemos deduzir daí que o grupo que cultuava o deus Hua se autodenominava Iwa. Parece que esse Iwa se constitui por meio de uma aliança, um pacto e um ritual de sangue praticamente único na Bíblia hebraica. Esse ritual serve para criar um vínculo de sangue entre o povo e Iwa. Rituais desse tipo são comuns na Arábia pré-islâmica, como William Robertson Smith destacou. Na literatura árabe antiga, há muitas referências à aliança de sangue, mas, em vez de sangue humano, emprega-se o de uma vítima sacrificada no santuário. O ritual, nesse caso, é que todos os que participam do pacto devem mergulhar as mãos no sangue, que ao mesmo tempo é aplicado à pedra sagrada, que simboliza a divindade ou derramado na sua base.
Esses textos do livro do Êxodo podem conservar vestígios de um ritual pelo qual um grupo de Shas-Hapiru se constituiu por meio de um mediador, como Amiwa, o povo de um deus guerreiro, a quem atribuía a vitória sobre o Egito. Esse grupo teria então introduzido a divindade Ivo no território de Benjamim e Efraim, onde se situava Israel. Uma possível alusão a esse encontro encontra-se no poema de Deuteronômio 33, versículos 2 a 5. Ivo veio do Sinai, brilhou desde Seir, resplandeceu desde o monte de Parã. Sim, ele ama o seu povo tornou-se rei em Yeshurun, quando se reuniram os chefes do povo com as tribos de Israel. Esse último versículo parece indicar uma espécie de união entre os chefes do Am e Oa e as tribos reunidas sob o nome Israel. Os chefes do Am e Oa encontram-se com as tribos de Israel, e Oa assim se torna o Deus de Israel. Poderíamos detectar nessa passagem um vestígio da instalação de Oa como Deus supremo de Israel? Essa ascensão parece ter ocorrido no início da monarquia israelita, na virada do segundo para o primeiro milênio, e foi assim que Iwa se tornou o deus tutelar de Saul e Davi, que o introduziram em Jerusalém.